no SBT. Carta que vem de Belo Horizonte, do Eduardo Armon, Rua Armindo Chaves. Tem telefone, tem tudo. Prezado Jô, diante dos milhões e milhões de dólares apurados pela CPI do PC Farias, eu acho que o processo de corrupção do Magre, de apenas 30 mil dólares, deveria ser retirado da Justiça Federal e levado para o juizado de pequenas causas. Não seria mais justo? Um abraço, Eduardo Armon. Olha, não há dúvida, Eduardo. Se você for botar na balança, não há dúvida. Ele está preocupado com o lado político da AIDS. Eu vou chamar o vice-presidente do Grupo Pela Vida, Ronaldo Mussauer. Na abertura, mudei o teu nome para quê? Para Mussauer. Mussauer. Você me desculpe. Ronaldo Mussauer. Você é vice-presidente do Grupo Pela Vida. Por que vida com 2 Ds? Na verdade, isso é... Um grupo luta pela valorização, integração e dignidade do doente de AIDS. Daí o acrônimo de vida com 2 Ds. Inclusive eu trouxe um presentinho do grupo para você, que é um boto. Se você perceber, uma camisinha. Estilizada. É verdade, olha, uma camisinha estilizada em bottom. Camisinha pequenininha, né? Uhum. Olha aqui. Mas ela tá enrolada. Tá enroladinha, pra claro. usar, só puxar. Ô Ronaldo, por que você de repente parou e resolveu dedicar um tempo da tua vida? Essas são perguntas que eu vou te fazer, porque tá todo mundo em casa querendo fazer, tá? Por que você parou e resolveu dedicar um tempo da tua vida ao Grupo Pela Vida? Você, por acaso, é portador ou você faz parte de grupo de risco? O que te levou? O que te despertou o interesse de participar tão ativamente do Grupo Pela Vida? Bom, então tem várias perguntas numa só que você fez. Já fiz para me livrar logo dessas todas. Bom, em primeiro lugar, eu não parei nenhuma atividade na minha vida para poder participar do Grupo Pela Vida, né? Eu faço engenharia eletrônica na UFRJ. Então, eu já estou no último período, inclusive me formo no fim do ano. E o trabalho do Pela Vida é junto com a faculdade. Certo. Em relação ao que me fez entrar no Grupo Pela Vida, eu conheci o trabalho do Grupo Pela Vida, fundado pelo escritor Herbert Daniel, como você conhecia. Uhum. E era um trabalho que eu me interessei muito, porque foi a primeira vez que eu ouvi, em 89, falar de AIDS de uma forma não terrorista, como era divulgado na televisão, antigamente. E eu achei muito, muito interessante o trabalho do Daniel. Daí, um pouco tempo depois, eu perdi um amigo por complicações relacionadas com a AIDS. E coisa de 1 ano e meio depois, isso foi um ano e meio depois de eu conhecer o trabalho do Pela Vida. Então, quando ele morreu, eu resolvi procurar o grupo para saber sobre informações, o que era essa tal de AIDS que todo mundo falava, e para poder me informar e para poder passar essa informação. Você não, até então não tinha praticamente nenhuma informação sobre a AIDS? Tinha muito pouco. O que era divulgado pela mídia, que infelizmente eu posso dizer que era uma desinformação. Daí eu comecei a conhecer o grupo, né? E por uma característica minha, desde criança, sempre costumei fazer muitas coisas ao mesmo tempo e coisas totalmente diferentes uma da outra, né? Daí eu comecei a me envolver com o grupo deu uma proposta excelente, que realmente me cativou, vamos dizer assim. E aí eu me envolvi em várias atividades, o serviço de Disque AIDS, plantão. E 1 ano e pouco depois que eu estava militando já no grupo, houve, com a morte do Herbert Daniel, houve uma reestrutura do estatuto do grupo e eu fui convidado para vice-presidente. O fato de você ter um amigo chegado que morreu de AIDS, em consequência de complicações por causa da AIDS, foi uma coisa que te deu um alerta, te chocou, te deixou... Sim. Você acompanhou esse amigo até o fim? Sim, acompanhei. E choca porque até então a gente tem uma certa consciência, aí respondendo já o que você perguntou sobre o grupo de risco, sempre foi divulgado que a AIDS era relacionada com grupo de risco. E isso foi um erro mundial, porque esse termo é um termo médico que sempre foi usado antes da AIDS
E foi um erro muito grande ter adaptado isso para a AIDS. Por quê? O grupo de risco inicialmente eram os homossexuais, os usuários de drogas endovenosas e os hemofílicos. Então todas as pessoas que não estavam nesse grupo de risco estavam isentas, se sentiam isentas da epidemia. Não se cuidavam. Exatamente. E com o passar do tempo foi provado pelas estatísticas, pela contaminação das pessoas, que não existe grupo de risco, né? As mulheres se contaminaram, heterossexuais, crianças, e viram que todas as pessoas podem contrair AIDS. Não, partiu de um grupo e partindo de um grupo e se contaminando, quer dizer, havendo contaminação também heterossexual, é claro que a epidemia pôde se espalhar como se espalhou em todas as áreas. Daí veio um termo chamado... Se você tem desculpa, sem querer interromper, só para concluir. Se você tem uma pessoa que seja um homem que seja bissexual, ou se você tem um usuário de drogas intravenosas e que de repente tem relações sexuais com uma moça que não seja usuária de drogas, perfeito, né? E que de repente ela fica contaminada, ela passa a ser uma transmissora para o grupo normal de heterossexuais. Quer dizer, então, hoje em dia já se sabe, e eu acho que a maior batalha é se divulgar o perigo da AIDS nesse sentido, quer dizer, que hoje em dia o homossexual se cuida muito mais do que o heterossexual. Exato. Né? Inclusive o índice estatístico caiu muito no grupo homossexual. No grupo chamado de risco dos homossexuais, caiu muito e aumentou entre os heterossexuais. E aí mudou o termo, agora não é mais grupo de risco, é comportamento de risco, que é você ter um relacionamento com uma pessoa sem o uso do preservativo, por exemplo. É você compartilhar drogas endovenosas sem esterilizar a seringa, né? Você receber sangue sem você ver se esse sangue está atestado. Então agora é um comportamento de risco, então isso abrange agora todas as pessoas. Como é que está a distribuição do AZT no Brasil, feita pelo Ministério da Saúde? A distribuição do AZT, infelizmente, não está sendo suficiente para toda a demanda da população, né? Quando começou a se distribuir AZT, existiam alguns critérios para se distribuir para as pessoas já doentes, não assintomáticas. Assintomáticas são as pessoas portadoras que não desenvolveram AIDS ainda. Certo. E só as pessoas que estavam num estágio muito avançado da doença recebiam esse medicamento, porque tinham pouco medicamento, infelizmente, então tinha que se dar para quem estava pior, vamos dizer assim. Então essa forma de distribuir o medicamento é altamente questionável. Acho que, na nossa opinião, do Grupo Pela Vida, todas as pessoas que necessitam do medicamento, que recebem a prescrição do medicamento, devem receber esse medicamento. Independente do grau da manifestação da doença. Agora, por que de repente o AZT, a gente sabe que o AZT que vem do Canadá, o AZT canadense, sai mais barato do que o AZT brasileiro? Por que isso? A questão do AZT é uma coisa que a gente briga muito lá no grupo. O que aconteceu com o AZT? Houve um monopólio laboratorial da Wellcome que fabrica o AZT. Então hoje só a Wellcome fabrica o AZT, quer dizer, até a coisa de 3 meses atrás só a Wellcome fabricava, então ela vende o preço que o AZT, que hoje está na faixa de 800 e poucos mil cruzeiros, que o vidro dá para um mês, então realmente as pessoas não têm acesso ao medicamento. Nisso não tinha como você brigar para baixar esse preço que a Wellcome monopolizava. Agora o governo autorizou a fabricação do AZT brasileiro pelo laboratório microbiológico. Mas mesmo assim o preço está na faixa de $90, ainda está um pouco acessível. Do preço do canadense qual é? Olha, eu não tenho conhecimento do preço canadense. O único conhecimento que eu tenho é o Wellcome, que vem direto dos Estados Unidos. Porque a informação que eu tenho é que o AZT canadense está na faixa de $70, enquanto o AZT feito no Brasil ainda está mais caro. Eu desconheço. Inclusive $70 seria um preço abaixo do que fabricado aqui no Brasil, dificilmente. Pois é, isso que eu estou dizendo. Quer dizer, a informação que eu tive foi essa, que por incrível que pareça, o AZT canadense era mais barato do que o brasileiro. Qual é o tipo de campanha que vocês acham no Grupo Pela Vida que deve ser feita em relação à AIDS? Você acha que as campanhas, desculpa, só para completar, as campanhas que são feitas pelo governo estão na linha certa hoje em dia? Na nossa opinião, não. Nunca estiveram. Sempre teve slogans do tipo, se você não se cuidar, a AIDS vai te pegar. E as pessoas ouviam isso e não sabiam como que a AIDS vai me pegar, se eu não me cuidar. Como me cuidar, né? Ou então eu tenho AIDS e não tenho cura. Então é uma coisa que não traz informação para você. Eu tenho AIDS e não tenho cura, eu ainda não tenho cura. Mas existe tratamento. A AIDS, cada vez mais, é uma doença tratável. Ela pode não ter cura ainda, né? Então, acho que a grande sacação do Herbert Daniel,
quando fundou o Grupo Pela Vida, na verdade, o Grupo Pela Vida resultou de uma indignação dele, de tudo que acontecia para as pessoas em relação à AIDS, o que aconteceu com ele quando se descobriu com AIDS, da forma até que o médico, com uma inabilidade incrível, passou a informação para ele em 40 segundos, né? Então, essa indignação ele transformou em ação política. Então, ele fundou um grupo com pessoas vivendo com AIDS para poder partilhar todas as especificidades do viver com AIDS. Eu vou especificar isso para você. Então, o grupo ele alia a luta de prevenção e informação com a luta política pela cidadania, né? Então, o que significa o viver com AIDS do Grupo Pela Vida? O que Daniel pensava nisso? Então, viver com AIDS para a gente não necessariamente são as pessoas portadoras do vírus. O viver com AIDS são todas as pessoas ligadas politicamente com a questão da AIDS. Então, lá no Grupo Pela Vida, independente dos infectados ou não, todos vivemos com AIDS. Por quê? Não interessa para a gente divulgar a sorologia, seja positiva ou negativa, nossa. Por quê? Se a pessoa disser eu sou soropositivo, as pessoas vão pensar, bom, só porque você é soropositivo, então você está militando num grupo. Se a pessoa diz que sou soronegativo, diz, bom, olha, não tem nada a ver com essa história, eu sou soronegativo, só está lá militando. Então, para evitar esse tipo de confusão, a gente procura passar que AIDS é um problema de todos nós. Muito bem. Para evitar que haja, inclusive, um preconceito dentro uma discriminação, uma nobreza de sangue, perfeito. Vamos dizer assim. Muito bem. E o problema é de todos nós, o problema é de todo mundo mesmo. Eu acho que enquanto as pessoas nos conscientizarem que a AIDS é um problema de todos, a AIDS não vai ser solucionada. Você acha que qual seria a maneira de se fazer, qual seria o caminho certo das campanhas de explicação sobre a AIDS? Olha, porque eu vejo muita coisa encenada, muita coisa, né? Teatralizada, mas eu vejo pouca coisa prática de dizer, pegar a camisinha e dizer, olha, tem que, se não tiver isso aqui, por enquanto, a única coisa que evita a AIDS é isso. Quer dizer, uma coisa mais direta. E existe um certo problema, assim, as pessoas têm medo de ofender certas morais e se esquecem que estão tratando com a vida humana. Uma epidemia. E com uma epidemia. É engraçado, foi bom você tocar nisso. Tinha um outdoor que era divulgado, que tinha a silhueta de um homem e uma mulher e na genitália dos dois um alvo, né, escrito bem grande vermelho, AIDS. Então, passava aquela ideia, tipo assim, você olhava o sexo das duas pessoas, do homem e da mulher, e via a palavra AIDS. Então, ligava diretamente AIDS com sexo. Então, eu fico imaginando, por exemplo, para o adolescente que começa a vida sexual e vê um negócio daquele. E mais complicado ainda é você divulgar de uma forma correta a prevenção para um adolescente que está começando a sua vida sexual com a camisinha no meio. Então, houve sempre uma rejeição por parte do governo divulgar na propaganda a camisinha, porque a camisinha não podia falar na televisão, mas na novela, por exemplo, as pessoas aparecem sem roupa, né? Então a coisa é muito complicada. Então, acho que a linha que tem que ser seguida é você explicar as formas de transmissão e hoje a maior arma para prevenção, que seria o uso do preservativo na relação, né, sexual. Inclusive, quanto a isso, eu gostaria até eu trouxe um outro presentinho para você, queria a ajuda do Alex para mostrar. Você está íntimo aqui do pessoal, Alex, por favor. Isso aqui foi um pôster que nós apresentamos no Fórum Global agora, que é uma réplica da criação do mundo de Michelangelo, onde botamos uma camisinha na mão de Deus entregando para o homem. E com a palavra lá em cima, cuide-se. Viram ao contrário para tirar o brilho um pouquinho. Ao contrário, Alex, vai. Isso. Mais. Não. Assim, ó. Vira assim de lado. Aí. Com a camisinha no dedo. E escrito em português, inglês e francês. Cuide-se, take care, fegaf. Quem é o autor desse... Bom, isso foi produzido pela Quatro Mãos e a divulgação da ABIA, da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, e do Grupo Pela Vida. Perfeito. E aqui o que